Hoje eu vou te ensinar a fazer esse saquinho em formato de cenoura, que é uma excelente opção para você dar de presente agora na Páscoa. Você pode colocar bombons ou até mesmo aqueles ovinhos de chocolate aqui dentro e presentear. Mas também depois ele pode se tornar uma bolsinha porta-lápis, ou seja, ele tem vida útil além da Páscoa. E para fazer essa belezinha, eu vou usar o amigurumi tradicional, 100% algodão, mas você pode usar qualquer fio que você tiver aí na sua casa. Pode usar na cor que você quiser, no tom que você quiser. Eu gosto mais de cores mais desaturadas, por isso eu tô trazendo aqui uns tons mais sem cor. É o estilo que eu gosto. Mas você pode usar um laranja bem vivo, um verde bem vivo. Eu vou deixar na descrição as cores que eu utilizei. Inclusive, essa versão aqui eu fiz com o fio Bella da Pinguim. Então, para vocês verem que dá certo fazer com outros tipos de fio. Não precisa ser fio só 100% algodão, você pode usar um outro fio. A única indicação que eu dou é que seja um fio um pouco mais fino, que não seja tão grosso, porque primeiro que ela vai ficar muito grande, a não ser que você queira rechear bem, dar um big do presente aí, mas principalmente a gente precisa que ela fique mais maleável. E aí, falando na maleabilidade da trama, eu consigo controlar bem a tensão do meu ponto. Mas se você é uma pessoa que tem um ponto muito apertado, você pode usar uma agulha maior para que deixe os seus pontos um pouquinho mais folgados, e aí a gente consiga esse aspecto mais molinho aqui. Se o ponto ficar muito tensionado, ela vai ficar muito rígida. Para o fio amigurumi, eu usei a agulha número 3. No Bella eu também usei. A gente vai precisar de tesoura, né? Como sempre. Eu gosto de arrematar com a agulha de tapeceira, eu acho mais fácil. E aí eu vou usar essa agulha aqui, que é um pouquinho menor. Talvez vocês estejam acostumados com essa outra agulha aqui, que ela é excelente para quando a gente está trabalhando com fio de malha. É uma agulha número 13 e essa daqui é a número 16. Quando eu tô trabalhando com fios mais finos, eu prefiro usar essa agulha um pouquinho mais fina, mas mesmo sendo mais fina, o buraquinho dela é grande o suficiente para passar o fio e ela também é sem ponto. Isso é bom porque não esgarça os pontos que você fez. Então, é basicamente isso: fio, agulha de crochê, tesoura e agulha de tapeceira. Bora pra aula? Essa peça ela é feita num trabalho circular, então a gente vai começar com o anel mágico. Para quem tem dificuldade no anel mágico, eu vou ensinar o passo a passo. Eu começo assim, ó, deixando a ponta do fio para baixo. Como eu vou colocar bastante pontos, a gente vai colocar 16 pontos altos nesse anel mágico, eu vou fazer um anel um pouquinho maior. Então, eu vou usar aqui 2 dedinhos. Se você tiver dificuldade, pode deixar um pouquinho mais de fio para poder garantir, mas se você já tá com mais experiência, pode deixar no limite aqui. Então, você vai dar a volta aqui, ó, tá vendo? Ó, o fio ponta para baixo, dá a volta nos seus 2 dedos e joga o fio pro outro lado, formando um X, tá vendo? Tem um X aqui. Essa ponta aqui eu vou segurar com esse dedo aqui, ó, porque vai facilitar. Então eu tô com essa posição aqui, vou virar os meus dedos aqui. Então eu tô com essa parte do dedo virado para mim e agora eu vou virar ao contrário aqui. Vou pegar a minha agulha com o gancho virado para os meus dedos aqui, ó. Vou colocar nessa posição para ficar melhor para você enxergar. Então eu vou colocar a agulha aqui, ó, virada com o gancho para baixo, pro lado dos fios. Vou entrar por baixo do primeiro fio e vou pescar o segundo fio com o meu gancho. Agora eu vou puxar esse fio para cá e vou fazer o movimento. Repara no movimento que eu tô fazendo, ó. Você vai pegar o fio, ó, trago para cá e giro, formando aqui um elo. Tá vendo? Então, fiz um elo aqui. Agora eu vou pescar o fio aqui que tá vindo no novelo e vou passar aqui por dentro. Vou repetir rapidinho aqui para dar outra dica. Se você tiver com dificuldade de passar esse fio aqui, ó, porque fica mais apertado, você pode vir aqui, ó. A hora que você puxou o fio para cá e torceu, você vai tirar tudo aqui do dedo, ó. Tirei tudo. Mas não desfiz o torção, ó. E se vou segurar tudo aqui junto. Tá vendo, ó? O fio tá aqui, ó. O elinho que eu fiz, a laçadinha que eu fiz tá aqui. E aí eu seguro aqui e passo. Desse jeito eu não aperto essa primeira laçadinha. Fiz então a minha correntinha. Agora a gente vai começar então a colocar os pontos altos aqui. Como eu disse, a gente vai colocar 16. Você pode subir 3 correntinhas aqui para subir o ponto alto, mas vou te ensinar um falso ponto alto. Daqui que eu tenho essa primeira correntinha, eu vou entrar dentro do anel mágico. No anel mágico a gente sempre laça essas 2 pontas aqui. Não pode deixá-las para trás, porque senão depois você não consegue fechar o seu anel. Então a gente laça aqui, ó, por dentro, passa aqui e vou fazer um ponto baixo. Então trouxe a laçada para frente, faço um ponto baixo. Depois eu faço uma correntinha. Então isso aqui eu fiz um falso ponto alto. Vou colocar agora aqui mais 15 pontos altos para ter um total de 16 pontos altos aqui. E mais uma dica. Percebe que, ó, na hora que eu tô fazendo os meus pontos, o que que eu fiz? Eu fechei o meu anel aqui, ó, deixando só um buraquinho, como se fosse um buraquinho de uma correntinha. Isso aqui facilita muito na hora de você fazer os pontos aqui dentro. Porque quando a gente tenta fazer, olha só o que que acontece. Quando eu deixo o anel
solto, ó. Nem eu que tenho experiência consigo fazer direitinho. Então, se você pega as duas pontas do anel e fecha ele aqui, você consegue um controle maior no seu trabalho. Então, eu vou fazendo aqui, ó, até dar os 16 pontos. Quando vai chegando aqui no final, fica mais difícil você fazer essa fechamento aqui, né? Você pode vir e já puxar um pouquinho o fio aqui, ó. Pra fechar o anel mágico, a gente puxa essa pontinha que ficou. Então, como falta poucos pontos, pra mim só falta um ponto, eu posso quase fechar totalmente o anel. Vamos conferir? Tem que ter 16 pontos. Conta aqui o primeiro. Aí depois você pode contar as cabecinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tem os 16 pontos, vou fechar o anel mágico totalmente. Quando você for fechar o anel mágico, você vai segurar aqui, principalmente na base, para que ele fique redondinho. Fechei meu anel. Vou vir aqui, ó, vou ajustar para ele ficar bem redondinho, porque quando você puxa de qualquer jeito, seu trabalho vai ficar de qualquer jeito. Então, ajusta aqui, segura aqui bem aonde o fio tá saindo e vou terminar de fechar o meu anel mágico aqui. Agora eu vou fazer o fechamento da carreira, que é o mesmo fechamento que eu vou usar até terminar essa parte laranja. Aqui tá o ponto baixo que a gente fez e depois a correntinha. Eu vou entrar na correntinha aqui. E eu vou entrar com a minha agulha pegando essas duas laçadinhas aqui, ó. Eu não vou puxar só essa daqui, porque sempre que eu puxo só uma laçadinha, ela esgarça o meu ponto. Não quer dizer que eu nunca vá puxar, vai ter casos que a gente vai puxar. Em alguma peça minha aí, no meu canal, vai acontecer isso, e aí eu sempre explico o porquê de pegar. Mas normalmente a gente sempre busca tentar pegar duas laçadinhas, porque aí o seu ponto não esgarça. Então essa daqui não, eu vou pegar mais embaixo aqui. Então vou vir aqui e vou fazer um baixíssimo. Vou entrar aqui, fazer um baixíssimo. Fechei a minha carreira. Agora eu vou subir a minha carreira. Vou fazer de novo um falso ponto alto. A gente vai trabalhar pegando sempre nas duas laçadinhas. Eu vou fazer isso pegando no próximo ponto, bem aqui. Eu vou vir aqui, ó, repara que eu não fiz correntinha, só fechei o baixíssimo daqui. Venho aqui, entra nas duas, laço, trago pra frente, fico com duas laçadas na agulha e fecho como se fosse um ponto baixo. E faço uma correntinha. E aí eu fiz a minha subida da carreira com um falso ponto alto. Nessa carreira, a gente vai fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Então eu já fiz um ponto aqui, aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Se a gente está trabalhando com ponto alto, então eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Então no próximo, ó, vou fazer um ponto e depois eu vou no mesmo buraquinho, eu vou entrar e vou fazer mais um ponto. Aí agora no próximo eu faço um ponto, depois eu faço 2 pontos. Vou seguir assim até o final. A gente vai fazer essa sequência 8 vezes, o que no final vai me resultar uma carreira com 24 pontos. Então eu tinha 16, fiz 8 aumentos, vai me resultar numa carreira no final com 24 pontos. Cheguei aqui no final, ó, o último ponto a gente vai fazer naquele ponto baixíssimo que a gente criou fazendo o fechamento da carreira anterior. Então vou vir aqui. E aí, vou fechar da mesma forma, ó, lá aqui fica até mais fácil da gente visualizar. O ponto baixo, a correntinha, vou vir aqui na correntinha e fechar o baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço o ponto baixo e uma correntinha. Subi a minha carreira. Antes da gente ir para a terceira carreira, eu já vou arrematar esse fio aqui, porque depois nosso trabalho começa a fechar e fica mais difícil, então já vou arrematar. Se você não arrematar o anel mágico, corre o risco dele abrir. Então aqui, eu vou fazer o seguinte, o nosso fio, ele tá fazendo esse movimento aqui. Ele saiu daqui e deu a volta aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar com esse fio pulando uma perninha aqui para que ele fique travado. Então, vem aqui, ó, pulo um ponto. Vem sempre aqui, ó, na base dos pontos. Sempre que você for arrematar, procura um lugar mais discreto para você passar o fio. Não fique passando o fio aqui de qualquer jeito, porque por mais que vai ficar no avesso, ninguém vai ver. A não ser que seja uma bolsa que você coloca um forro que literalmente ninguém vai ver, a pessoa pode virar. Ainda mais se for, por exemplo, um suplá, alguma coisa assim, que a gente sabe que nem sempre a nossa cliente conhece o crochê, vai colocar virado ao contrário, então é bom ter um bom arremate. Então viro aqui, puxo, e aí agora vou cortar. Ah, esse trem vai desfazer, Priscila, não desfaz, tá? Se você tiver com muito medo, coloca um pinguinho de cola aqui, mas eu sempre arremato as minhas peças assim e não desfaz. Então, voltando aqui, ó, a gente vai agora para a terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, não vai fazer nenhum aumento. Então, a gente vai fazer 24 pontos aqui. Então, já fiz um, vamos fazer aqui, ó, um para cada um, não faz aumento nenhum. Vai ficar com 24 pontos no final. No final, não esquece aqui, ó, de fazer no ponto baixíssimo, porque ele também é um ponto. É a cabecinha do nosso falso ponto alto. Vou fechar novamente aqui, da mesma forma. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos e um aumento. A gente vai fazer isso por 6 vezes. Então, vou fazer, ó, 1, 2, 3 pontos, e aí vou fazer um aumento.
E aí eu repito, faço 3 pontos sozinho, um aumento, 3 pontos sozinho, um aumento. A gente vai fazer isso por 6 vezes, o que vai dar um total nessa carreira de 30 pontos no final. Na carreira 5, a gente vai de novo não fazer nenhum aumento, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, se a gente terminou com 30 pontos na carreira 4, agora na carreira 5 a gente vai fazer 30 pontos no total. Chegamos na carreira 6, agora a gente vai fazer a sequência de 4 pontos e um aumento. Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes, o que vai fazer com que essa carreira finalize com 36 pontos. Chegamos na carreira 7 e ela também vai ser totalmente sem aumento. Então, a gente vai fazer aqui 36 pontos altos. Agora, na carreira 8, a gente vai fazer a sequência de 5 pontos e um aumento, também por 6 vezes, o que vai fazer com que no final a gente tenha 42 pontos. 5, um aumento. Tá? Vamos repetir, 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento até dar a volta, ficando com 42 pontos. Essa carreira 8 é a última que a gente vai fazer aumento. Agora, da carreira 9 até a 15, ou seja, por 7 carreiras, a gente vai fazer os 42 pontos sem nenhum aumento. Vai ser tudo ponto sobre ponto, 7 carreiras. Então, até a carreira 15, a gente vai fazer 42 pontos. Tô chegando aqui no final da carreira 15 e aí eu vou te passar agora o meu segredo para ficar com os pontos todos certinho, tudo da mesma altura. Como que eu faço para que esses pontos fiquem sempre na mesma tensão? Quando você vai fazer o ponto, ó, você vai fazer o ponto alto, a gente não dá essa laçada e puxa ela. O segredo tá bem aqui, na altura dessa laçada. A gente sempre vai puxar essa laçada mais ou menos na metade do ponto. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui. Essa aqui é aquela laçada que a gente puxa. Ela fica no meio do ponto e depois você laça e traz pra cima pra fazer essa outra altura do ponto. Então, se você sempre fizer essa laçada na mesma altura, você vai ter pontos iguais. As pessoas às vezes têm mania de fazer isso aqui, ó, pra fazer ponto alto. Olha o jeito que ele fica. E aí, muitas das vezes, a pessoa vai só aumentando. Tá vendo? Ou então, faz assim. Faz tudo apertadinho demais, aí ele fica muito apertado. Então, o que você vai sempre fazer? Você vai fazer o seu primeiro ponto, vai puxar ele aqui, ó, mais ou menos na altura que você é acostumado a fazer um ponto baixo. E depois você laça e termina o seu ponto. E aí, os próximos, você vai sempre puxar, ó, meio que na metade aqui. Com isso, você vai ter sempre os pontos tudo do mesmo tamaninho. Tá vendo que a minha carreira ela é reta? Ela não fica fazendo assim, não fica fazendo onda. Uma hora o ponto tá alto, outra hora o ponto tá baixo. Então, você vai ter sempre o ponto do mesmo tamanho. Outro segredinho é você manter essa laçada aqui na espessura da sua agulha. Quando você deixa essa laçada muito larga, é aonde começam os buracos no seu ponto. Então, se não é essa a sua intenção, deixar um ponto bem frouxão, você vai manter essa laçada aqui, ó, mais ou menos na espessura aqui da agulha, não do gancho. O gancho é mais fino. Mais ou menos aqui, ó. Vai laçar o seu fio, vai entrar lá no seu ponto, vai trazer e vai puxar mais ou menos na metade do ponto. Laça e tira duas, laça e tira mais duas. Fazendo isso, seus pontos vão ficar sempre do mesmo tamanho. Então, vamos aqui, fechei a 15ª carreira, faço meu ponto alto aqui falso. Essa carreira é a última da parte laranjada. A gente vai fazer uma sequência de 5 pontos e uma diminuição. A gente vai dar uma fechadinha aqui, ó, pra vocês verem como é que tá ficando. A gente já tem o desenho da cenoura, né? A gente precisa agora só que ela feche um pouquinho aqui pra depois a gente vir com as folhinhas. Então, aqui, ó, a gente vai fazer 5 pontos, já fiz um, e uma diminuição. Só que fazer a diminuição aqui não vai ficar legal. Então, nesse primeiro aqui, eu vou fazer só 2 pontos e já vou fazer a diminuição. Para quem não sabe fazer diminuição no ponto alto, vou te ensinar agora. Você vai laçar, você vai entrar, vai tirar a primeira laçada, vai ficar com 2 na agulha, vai entrar no próximo, ó, lacei, entro no próximo, trago para frente, mesma coisa, ó, subo lá na metade. Laço, tira 2. Com isso, eu fiquei com 3 na agulha. Agora eu vou laçar e passar por dentro dessas 3. Diminuição é você sair de um número de pontos, no caso aqui 2, para 1. Então eu saí de 2 pontos, transformei em 1, né? Tinha 2 pontos, transformei em apenas um ponto aqui em cima. Aí agora sim, eu vou fazer 5 pontos. E vou repetir a diminuição. Então laço, tiro 2, laço,
tiro mais 2, e aí eu tiro os 3, fiz a diminuição. Vou fazer essa sequência até dar a volta aqui, 5 pontos e uma diminuição. Só nesse primeiro aqui que a gente fez 2 pontos, vocês vão entender por que que a gente fez isso. Cheguei aqui no final, depois da minha última diminuição, sobrou 3 pontos. Não é que tá errado, é porque a gente já fez 2 aqui. O que a gente fez aqui, ao invés de começar com 5 pontos e uma diminuição, a gente começar com menos, a gente chama de deslocar o aumento, ou a diminuição, nesse caso, né? Então, a gente faz um deslocamento. Você reparou que nos aumentos, eu sempre terminava aqui no último ponto com um aumento? Se eu tivesse começado com 5 pontos e uma diminuição, eu ia terminar com a diminuição aqui. E eu não gosto do jeito que ela fecha, então por isso eu fiz esse deslocamento, para que eu não terminasse com a diminuição. Detalhes que, como eu sempre falo para as minhas alunas, são os detalhes que somados que fazem a diferença no acabamento da sua peça. Então, por isso que eu gosto de fazer esse deslocamento. Agora a gente vai cortar o fio laranja e vamos arrematar. Puxo essa pontinha, vou colocar o meu fio na agulha, e aí eu vou fazer essa cabeça aqui do falso ponto alto, que a gente tava fazendo com baixíssimo, fazendo uma correntinha. Então a gente vai vir aqui, ó, na cabeça do segundo ponto aqui da carreira, nessa daqui, vou vir aqui, ó, na cabeça, pegando nas 2 laçadinhas aqui por baixo, vou passar minha agulha pra lá, e aí eu vou ajustar isso aqui, ó, vou puxar os 2 pontos que eles estavam abertos, eu vou puxar para eles ficarem do ladinho do outro. Vou voltar com o meu fio aonde ele tava saindo, ó. Então, o fio ele tava saindo aqui, ó, eu volto com a minha agulha aqui, passando por dentro dessa e dessa laçadinha aqui, das duas, ó, não vou passar só aqui, porque é isso que o fio faz aqui, ó, quando ele faz o ponto, ele passa por dentro dessas 2 laçadinhas. Então, vou vir aqui e vou puxar. Agora eu vou ajustar isso daqui para que ele fique na tensão parecida com os outros. Não vou puxar demais aqui e nem vou deixar ela solta aqui fazendo buraco. Então vou puxar assim, ó, ajusto. Agora aqui do outro lado, ó, eu vou vir bem aqui, ó. Vou entrar com o fio aqui. Eu tô fazendo o caminho que o fio faz quando a gente faz o crochê. Tá vendo aqui, ó, nesse ponto aqui da frente, ó, o fio entrou aqui e ele saiu aqui, ó. Se eu puxar ele, esse fio aqui é o da correntinha. Então eu vou entrar bem aqui, ó. Bem aqui nesse fiozinho, ajusto de novo, sempre dou uma ajustadinha. E agora, eu vou esconder esses pontos aqui no pezinho do ponto. Mesma coisa que eu falei lá no anel do mágico. A gente vai sempre passar num lugar que fique o mais discreto possível. Eu não vou ficar fazendo isso aqui, ó. Fazendo desse jeito. Tá vendo onde a agulha tá passando? O fio vai passar por aqui. Vai ficar super visível. Eu vou passar por dentro de todas as perninhas aqui dos pontos altos. Passei aqui, fui lá, e aí eu vou fazer o travamento igual o outro, ó, tá repuxando aqui. Vou ajustar. Gente, cuida do trabalho. Seu trabalho ficar bem feito. Não vai me fazer peça feia, não. Volto aqui, ó, pulo uma perninha. Uma ajustada, agora eu corto o fio. E essa parte aqui tá pronta. A gente fez a nossa cenourinha. Agora a gente vai aqui pra parte das folhinhas. Então, para as folhinhas, eu vou vir agora com um fio verde e vou colocar aqui mais ou menos no mesmo lugar, para ficar os arremates tudo no mesmo lugar. Vou vir aqui, ó, vou entrar com a minha agulha aqui no ponto, vou pegar o fio verde, vou deixar uma ponta um pouco maior para fazer os arremates, vocês vão ver, ó, vou deixar um tanto assim de ponto, uns 10, 15 centímetros. Vou laçar esse fio, vou trazer para frente e aí vou fazer aqui uma correntinha. Nessa carreira, que é a carreira 17, a gente vai fazer só pontos baixos, ponto sobre ponto. Como a gente fez 6 diminuições, então a gente estava com 42, a gente diminuiu 6 pontos, então agora a gente está com 36 pontos, que eu esqueci de falar. Então a gente vai fazer aqui 36 pontos baixos. No último ponto, você vai parar aqui, ó. Não vai finalizar o seu ponto baixo, porque você vai finalizar ele com esse fio que a gente deixou maior, que eu chamo de fio de arremate. Então aqui, ó, tô com as 2 laçadas de fio na agulha, vou laçar esse fio, vou trazer e vou puxar até sair. Ajusto aqui o ponto. Agora, eu vou vir aqui, ó, na cabeça do segundo ponto, vou entrar com a minha agulha de crochê de trás pra frente, vou laçar o fio e vou levar lá pra trás. Ajusto aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, atrás aqui do ponto, vou vir bem aqui, ó, pegando essa e essa laçadinha do ponto baixo e vou trazer pra cá. O que que a gente fez? A gente fez aquela laçadinha, igual eu fiz com a agulha de tapeceiro, só que eu fiz agora com a agulha de crochê. Se você achar mais fácil fazer com a de tapeceiro, pode fazer também. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse fio, ó, bem aqui no rumo da onde ele tá, eu vou trazer ele pra frente. Então o fio tá nesse ponto aqui, ó, vou trazer ele aqui pra frente. Lacei e trouxe pra frente. Faço uma correntinha, aí eu vou fazer mais um ponto baixo, e aí eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo, depois mais um ponto baixo.
A gente vai fazer essa sequência por 9 vezes. Eu fiz 2 pontos baixos, 2 correntinhas, pulei 2, 2 pontos baixos, 2 correntinhas. Agora, a gente vai para a última carreira, que é a que a gente vai fazer aqui as folhinhas. Você vai vir aqui, vai puxar o fio para frente, vai fazer uma correntinha, depois você vai fazer outro ponto baixo. Agora, você vai fazer 21 correntinhas. Fiz 21 correntinhas, agora a gente vai colocar ponto baixo nessas correntinhas, pegando na terceira alcinha. O que é a terceira alcinha? A correntinha, ela tem várias alcinhas, né? Então, quando você faz aqui, que ela fica parecendo uma trança, você tem a primeira, a segunda alcinha. Quando a gente tá começando no crochê, ensina a gente a pegar aqui, ó. Ou você pega só nessa daqui, que eu não indico, porque esgarça o crochê, já expliquei pra vocês. Ou você pega aqui embaixo. E aí, tem a terceira alcinha, que é essa daqui de trás, ó. Tá vendo? Essas aqui que formam essa lombadinha, o cucuruto, a gente vai pegar lá. Como eu vou fazer ponto baixo, então eu vou pular um ponto aqui, ó. Vou pular aqui a correntinha, ó. Pra quem não pegou aí, eu tinha desfeito a última correntinha e refiz, tá? Então a gente tem 21 correntinhas. Pegando aqui no cucuruto, a gente vai fazer 20 pontos baixos, ó. Bem aqui atrás, tá vendo? Fica aqui, ó, com essas duas laçadinhas embaixo e uma em cima da agulha. E aí a gente vai fazendo assim. Como que eu sei que eu tô pegando certinho, Priscila, no cucuruto? Quando você faz dessa forma, ó, quando você olha embaixo e em cima, fica igual, tá vendo? Os seus pontos ficam iguais. Se por um acaso, uma hora, você começar a fazer os pontos e ele não aparecer essa laçadinha aqui embaixo, ó, tá vendo aqui? Olha a diferença. Aqui eu tenho a aparência da correntinha. Nesses 2 pontos eu não tenho, só tenho uma laçadinha. Então quer dizer que tá errado, tá? Então volta e recomeça. Ou pega tudo do jeito que você tá acostumado. Eu gosto de pegar assim, como eu disse, porque vai ficar uma aparência mais bonita. Porque dos dois lados vai ficar igual e eu acho que o acabamento fica bem mais bonitinho. Então vou fazer aqui até chegar bem aqui na pontinha. Vai dar 20 pontos baixos. Cheguei aqui na última correntinha, agora a gente vai fazer um ponto baixo no próximo. Então, eu fiz o último ponto baixo antes da correntinha aqui, eu vou fazer no próximo. Cuida pra não tá torcido isso aqui, tá? Ó, tipo assim, ó. Cuida pra ele tá bem certinho, retinho. Então, aqui, ó. Esse aqui é o ponto que eu fiz antes das correntinhas. Então, no próximo eu vou fazer um, depois mais outro ponto baixo no próximo. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 11 correntinhas. E vou voltar aqui fazendo 10 pontos baixos nessa correntinha. Pegando da mesma forma que eu peguei lá. Pulei a primeira correntinha e volto pegando sempre na terceira alcinha aqui. Cheguei aqui no último, mesma coisa, ó. No próximo eu vou fazer aqui um ponto baixo e depois mais um ponto baixo. Então a gente vai seguir essa sequência aqui por 9 vezes. A gente vai fazer 2 perninhas, uma grande e uma pequena, 9 vezes. É sempre 2 pontos baixos, sobe 21 correntinhas, volta 20 pontos baixos, mais 2 pontos baixos aqui na base, sobe 11 correntinhas, volta 10 pontos baixos. Faz 2 pontos, aí agora eu vou subir 21 correntinhas e voltar os 20 pontos baixos. Vamos fazer essa sequência, vai dar 9 de 20 e 9 de 10. Pronto, ó, cheguei aqui no final, fiz o último pontinho aqui dessa perninha aqui, né, dessa folhinha de 10. Aí agora, vou cortar o fio. Aí a gente vai aqui, ó, tá vendo? Terminei aqui o último ponto, eu faria o próximo ponto aqui, eu já tenho um pontinho. Então, eu só vou vir aqui, ó, na cabeça do segundo e fazer a minha correntinha. Passo por baixo, volto da onde o fio tava saindo. Aí agora eu vou esconder essas 2 pontas aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, ó, passando por dentro dos pontinhos aqui e depois fazendo o travamento, voltando, pulando uma perninha. Nossa cenourinha tá pronta, agora a gente vai fazer o cordãozinho de fazer o fechamento aqui. Para fazer esse cordãozinho, você pode fazer uma correntinha grande e voltar com pontos baixos, que fica legal também, porque vai remeter aqui, você pode voltar com os pontos baixos na terceira alcinha, que vai ficar bem igual, porque a ideia é que o cordãozinho também meio que se camufle a essas folhinhas que a gente fez aqui. Só que eu vou te ensinar um outro tipo de cordão pra que tem um plus essa aula aqui pra você. A gente vai fazer um cordãozinho e ó, que ele é tipo uma correntinha dupla. Você pode fazer na doida aqui, puxar um tantão de fio, porque a gente precisa começar
a nossa correntinha deixando uma ponta bem grande. Mas você pode até já calcular quanto de fio você precisa. Como é que você vai fazer isso? Você vai tirar um tanto de fio aqui medido, pode ser uns 25 centímetros. Vou medir aqui, ó, 25 centímetros de fio. Aí, bem nesse ponto onde eu medi 25, eu vou fazer um nozinho para fazer a minha correntinha. Aí agora eu vou pegar aqui, ó, como se eu fosse fazer uma correntinha normal. Vou fazer aqui, só que antes de eu laçar aqui, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse fio que tá aqui solto e vou fazer ele dar a volta aqui na minha agulha. O fio tá solto, vou dar a volta nesse fio aqui. Vou segurar aqui embaixo e aí eu vou laçar e passar por dentro desses dois. De novo, ó, laço, passo por dentro dos dois. Laço, passo por dentro dos dois. E aí eu vou fazer 20 pontos aqui. Então fiz 3, vou fazer 20. Não deu para eu fazer os 20, deu para fazer 18, mas não tem problema não. Eu queria fazer os 20 para poder fazer uma conta mais fácil, mas como só deu os 18, vamos fazer a conta com os 18. Vamos pedir ajuda aqui à calculadora. E vocês não vêm me reclamar que, mas eu vim fazer crochê porque eu odeio matemática. No crochê é pura matemática, gente. Vamos lá, ó. Eu sei que sobrou um pouquinho aqui, mas vamos calcular considerando que eu gastei 25 centímetros para fazer 18 pontinhos desse. A gente vai fazer uma regra de 3 básica. Então, 25 centímetros eu consigo fazer 18 correntinhas duplas. Eu quero fazer 100 correntinhas duplas, então 100 correntinhas duplas. Eu vou precisar de quantos centímetros de fio? Deixar ali. Então, a gente calcula trocado, né? Então, x é igual a 100 vezes 25, jogo 18 para lá, dividido por 18. Então, 100 vezes 25 dividido por 18. Então, aproximadamente 1,40 m de fio que eu tenho que deixar. Vou deixar 1,50 m para poder ter uma margem. Então, vou pegar aqui e vou medir aqui 1,50 m. Precisa ser milimetricamente medido não, tá, gente? Então, medir aqui, agora eu vou fazer o meu nó corrediço e vou começar a fazer as minhas correntinhas duplas. Do mesmo jeito que eu tava fazendo ali com a amostra. Esse início, ele é mais difícil mesmo, gente, mas depois vocês pegam o jeito. Se você estiver achando muito difícil, faz do jeito que eu falei, faz 100 correntinhas, depois volta com 101, na verdade, né? Faz 101 correntinhas e volta com 100 pontos baixos, você achar mais fácil. Só que eu acho que fica mais grosso também com ponto baixo. Ou então você pode fazer 101 correntinhas e voltar com 100 pontos baixíssimos também, fica legal. Vou fazer aqui e já volto mostrando o resultado. Agora a gente corta o fio, puxa até sair a ponta. Aqui, ó, vou dar um nozinho, vou dar 2 nozinhos, nozinho cego. Segura aqui, ó, para você não sair puxando e apertando os últimos pontos que você fez. Aí agora eu vou esconder aqui por dentro essas pontinhas. Esse daqui, se você quiser colocar uma cola, eu até indico. Uma cola pega 1000, porque aqui não vai ter como a gente travar, ele não vai ficar tão bem escondidinho. A gente nem pode fazer demais, porque senão vai ficar muito volume aqui e vai ficar esquisito. Então, se você quiser usar uma cola pega 1000, pode usar. Tenta passar de forma que ele fique mais discreto possível aqui. E agora é só a gente passar aqui. Entra na frente, por mais que a gente tente fazer bem discreto, ainda fica uma certa cicatriz que a gente consegue enxergar. Então eu vou fazer aqui na frente, ó. Joguei a cicatriz ali pra trás, vou entrar aqui num buraquinho, saio no outro. Aí você vai fazer esse zigue-zague aqui, ó. Entra num buraquinho, sai no outro. Vai fazendo assim. E aí o último você sai no mesmo lugar que você entrou. Prontinho a sua cenourinha. É uma ótima opção para você dar de presente, como eu disse no início. Pode ser também lembrancinha para os professores, eu não sei vocês, mas eu adoro presentear as professoras da minha filha. Você coloca aqui uns bombonzinhos e o melhor de tudo, que na minha opinião é que é um presentinho, é uma lembrancinha que tem utilidade. Como eu disse, depois pode servir de bolsinha, de lápis ou qualquer coisa que a pessoa quiser colocar aqui. Até de necessaire dentro da bolsa a pessoa pode usar. E é isso. Gostaram da aula? Me coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu te trouxe que agregou a você. E se você conhece alguém que possa gostar também de aprender, já compartilha. E se você fizer, tira uma foto bem bonita e posta lá no Instagram que eu vou adorar ver. Me marca, tá?